Um assunto importantíssimo. Comentei há pouco na nossa abertura que hoje a gente vai falar de cirurgia bariátrica. E que, de fato, gente, o pós, né, as fases ali da alimentação, a parte toda nutricional, está diretamente ligada ao sucesso dessa cirurgia. Mas antes, eu vou ler uma nota para vocês, porque, como eu disse, quando pessoas famosas movimentam, né, as notícias, a gente gosta de contar também. Então, Thaís Carla, influenciadora digital e dançarina, ela passou por uma cirurgia bariátrica em 28 de abril. A decisão veio após a perda de aproximadamente 30 quilos ao longo de 5 meses. Com o objetivo de melhorar sua saúde física e mental. E em agosto de 2023, Jojo Todinho também, gente, realizou a cirurgia bariátrica. Desde então, já perdeu mais de 70 quilos. Ela tem compartilhado sua jornada de perda de peso nas redes sociais, incluindo fotos de antes e depois e relatos sobre a sua alimentação e rotina de exercícios. E eu vou dizer para vocês que eu morro de vontade de entrevistar Jojo Todinho. Já falei para a Gláucia várias vezes. Quem sabe ela vem, né? Eu acho, olha lá. Olha as fotos, que máximo. Mas vamos lá, ela está mais do que convidadíssima, né? Para contar essa história ao vivo no Você Bonita, ia ser o máximo. E aí a gente convidou ela que é nutricionista, Sabina Donadelli. Bem-vinda. Prazer em recebê-la. Para a gente comentar um pouco do assunto e acho que antes até de falar da questão da alimentação, queria que você comentasse então a indicação, falar um pouquinho, que é uma cirurgia que é uma mudança para o resto da vida, brusca, né? Muito brusca. É quase uma violência, porque você tira... Tem vários tipos de cirurgia, é importante a gente falar isso. Então, às vezes, as pessoas podem, desde um balão gástrico até tirar uma parte mesmo. Tem a alça que você faz ali, coloca um anel e prensa. Então, são várias técnicas. E o médico, em uma consulta, vai indicar o que é mais interessante, tanto de acordo com o peso que a pessoa tem que perder, ou até pela saúde dela, estado mental. Aí são várias variáveis. Ai, que feio isso. Para se analisar antes de decidir fazer uma cirurgia. O tamanho da cirurgia é proporcional ao tanto de peso que a pessoa vai ter que perder. E tem alguns impactos também que, dependendo da técnica, pode melhorar mais a questão até de receptores de insulina, a questão de quem tem ali já a diabetes tipo 2 instalada, né? Exatamente. Tem, a cirurgia pode, inclusive, melhorar a história da resistência à insulina. Então, só um médico mesmo, em consulta, com o histórico do paciente, foi gordinho a vida inteira ou engordou depois de um episódio na vida ou engordou na idade adulta. Então, tudo isso tem que ser avaliado, todos os exames, antes de escolher qual vai ser o procedimento. E vou aproveitar para colocar já na tela, então, algumas questões que são as que a gente deve se preocupar quando a gente fala de cirurgia bariátrica. Então, as principais complicações nutricionais após a cirurgia incluem deficiências de micronutrientes, desnutrição proteico-energética, anemia, deficiência de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K e distúrbios neurológicos, que é uma mudança tão grande, né, no comportamento depois, que essa questão aqui dos distúrbios neurológicos é super importante, né, Sabina? Neurológico, às vezes a gente só associa com a pessoa ficar com a cabeça esquisita, né, mas tudo no nosso corpo é neurológico. Então, por exemplo, se eu me sento, eu sei o tamanho que eu sou. E eu sei aonde eu vou sentar mesmo sem ter olho atrás, porque isso é neurológico. Entendi. Quando a gente perde peso muito rápido, às vezes a pessoa cai sentado, porque ela tem uma memória de um tamanho que não existe mais. Entendi, perde uma noção até de espaço. Exatamente, isso é totalmente neurológico. Olha. Também. Interessante. E quando a gente coloca as questões até de desnutrição, enfim, da diminuição da absorção, é o que a gente tem que colocar como olhar mesmo do profissional de nutrição que vai cuidar desse paciente. É o mais importante. Podemos começar a falar então das fases. Já a gente fala de alguns sintomas também envolvendo todo o quadro. A gente vai contar um pouquinho aqui das fases, né? Enquanto nutricionista, eu preciso dizer o seguinte, que a cirurgia bariátrica realmente é o último recurso, e quando o médico
E o psiquiatra avaliam que o paciente realmente precisa disso, porque, perfeito. olha só, durante praticamente 3 meses, a pessoa vai comer muito menos e de uma forma muito diferente, né? Então, se a gente entender que vai correr tudo muito bem, durante a primeira semana, a dieta é líquida. Tá. Primeira, segunda semana, dieta líquida. Então, o máximo mais sólido que a pessoa vai comer é uma gelatina. Tá. Porque isso desmancha na boca. E aqui estão nas porções que são as indicadas, né? Tudo de pouquinho? É tudo muito pouquinho. Então, por exemplo, se a pessoa vai tomar um chá, ela vai tomar uma xicrinha de chá. Tá. Na hora do café da manhã, ela vai tomar um copo de suco. Só que nessa fase, a pessoa vai comer de meia em meia hora. Certo. Então, a cada meia hora, ela vai tomar um líquido, né? Água também, mas vai tomar o suco, vai tomar o chá. Isso é um caldo. Eu indico de ossos, tá? Pode ser de carne, assim, a carne cozida, ou frango, ou carne vermelha. Mas olha essa consistência. Entendi. É o que nutre nesse momento, É né? o que nutre nesse momento, mas é água. Tem que ser água quase que transparente mesmo. E é isso. Várias vezes a pessoa vai tomar, aí também de acordo com o peso que o médico planejou para ela perder, vai tomar mais ou menos vezes por dia. Por dia. E, claro, na quantidade, porque não pode ser uma quantidade muito grande de uma vez. Exatamente. Porque corre risco até, né, de passar mal. Mas a minha dúvida aqui, ela fica então numa dieta líquida há quanto tempo? Fica numa dieta líquida 15 dias depois Os da primeiros cirurgia. 15 dias. 2 semanas. 2 semanas, hein, gente? Isso é importante. E há uma expectativa grande de uma perda de peso nesse momento, nessas 2 semanas, já para dar talvez enfim, até um ânimo, né? Porque, claro, vai diminuir muito caloria, né? Sim. O consumo aqui, dependendo do que for indicado, até de suquinho. Tem muito, a pessoa vai conseguir no máximo, umas 800 a 1.000 calorias por dia, no máximo. No máximo. Nesse momento, já existe alguma introdução da questão de vitaminas, de suplementação, ou recomendação até de algo feito, uma soroterapia e tal? Ou ela vai acontecer em outra fase? Aqui o médico geralmente vai passar, a maior parte é endovenoso. Endovenoso mesmo, né? Porque... Difícil, né? Porque precisa de muito nutriente. A gente não sabe a resposta da cirurgia, se o paciente vai conseguir absorver ou não. Precisa da cicatrização desse aparelho, então ele começa realmente a pôr uma comidinha ali, mas o grosso é feito endovenoso. Entendi. Para melhorar aí, até para a pessoa ter condições até de levantar e fazer um pouco das atividades pelo menos normais. Isso, né? Exato. Aí a gente vai para dieta pastosa, então pós 15 dias. Isso, aí da 3ª e 4ª semanas, aí a pessoa começa a poder uma alimentação mais pastosa, então olha a consistência. Tá. Mesmo se for tomar uma sopa, essa consistência bem pastosinha, a fruta que está em forma de pirezinho, o atum ralado, né? Todos os legumes, o ovo, no mais macio. Aqui também, ó, a gente tem essa consistência, né, bem de papinha mesmo. É uma papa. E essa é a quantidade recomendada da refeição. Aqui ela pode comer essa refeição, por exemplo, no almoço, depois ela pode repetir isso depois de 2 horas. Aí nessa fase precisa comer pelo menos de 2 em 2 horas. Entendi. E ter uma noção, até pesar, de repente, as quantidades dentro desse cardápio. Exatamente. Aí a gente tem aqui, ó, é mais ou menos a quantidade de um copinho em cada refeição. Interessante, olha. Por quê? Não Porque vai passar disso. A gente entendeu que aqui funcionou tudo bem, o paciente está indo bem, 1ª, 2ª semana, né, não tem nenhuma intercorrência, não vomita, não solta o intestino, está indo bem, aí ele passa para cá. Se acontecer alguma coisa aqui, volta para trás. Então, começou numa dieta um pouquinho mais pastosa, não funcionou, volta.
Tá certo. E a própria cirurgia, como a gente tinha comentado, com a modificação, a parte hormonal também vai ter aí, né, vai agir de forma diferente. Então, talvez é um paciente que vai ter menos fome mesmo, já nesse primeiro momento. Vai, porque a cirurgia, ela deprime um pouco o organismo. Então, isso já vai fazer a pessoa ficar mais... Entendi. Com menos apetite. Com menos apetite. E aí, a questão de, claro, você diminui o tamanho do estômago, você vai ficar satisfeito com uma porção menor. Sim. E a questão hormonal também ajudando até na parte da saciedade, né? Da leptina. Exato. Também. Então, vamos para essa aqui. E aí, 2 semanas deu aqui. certo aqui, tá. Quando começa a quinta, sexta semana, então 1 mês é aqui. Aí já funcionou, aí a gente já vai para uma dieta. Aí vai tentar estimular o paciente a mastigar, mas é tudo cozidinho, ó, bem macio, bem macinho. As gorduras boas são interessantes, então aqui, né, a gente fala bastante do abacate, que ele é super nutritivo. A pera, as frutas que são mais macias, né? O frango, a carne sempre moído, né? Mais interessante. E já pode entrar fibra? E aqui já entra fibra, né? Até para testar também a tolerância do paciente. Então, por exemplo, um café da manhã legal aqui é o iogurte, que aqui seria só o iogurte com aveia. E também vai dar saciedade. E o que chama a atenção realmente é o tamanho das porções, né? Isso é importante que o paciente, antes da cirurgia, saiba. Porque realmente é um comportamento, é uma mudança, né? Enfim, de tudo, né? De uma vida inteira comendo um prato maior e agora reduzindo para o prato de sobremesa, né? E uma coisa que a gente ouve muito o pessoal contar, depois que o paciente se livra, né? Que ele vai, por exemplo, começa a volta a trabalhar e começa a ter vida normal, as pessoas vão, por exemplo, no restaurante por quilo e faz o prato. E aí, quando começa a comer, sempre sobra, porque ele tem uma memória de volume que não é mais. Entendi. E aí vai comer só um pouquinho e já vai ficar satisfeito, já vai sentir saciedade mesmo. Eu vou colocar os sintomas, eu acabei de lembrar de uma coisa importante. Existe uma lei nos restaurantes que as pessoas podem dizer que fizeram cirurgia bariátrica, tem algo para ser mostrado, uma carteirinha, enfim, eu não sei detalhes, mas é importante que os pacientes saibam disso. E eles têm um desconto, porque eles não vão comer muitas vezes o prato que é o que o restaurante prepara, enfim, e que é servido. Então, quem está pensando em fazer, vá atrás, que isso é lei, e as pessoas não comentam. Então, você falou agora do quilo e tal, lembrei, falei, puxa, não posso deixar de falar. Não tenho detalhes, mas busquem por isso, porque eu sei que é real, muito interessante, porque aí a pessoa recebe a porção menor, né, e não tem desperdício também. Não tem desperdício, exato, tudo funcionando, então é lei. Vou colocar então os sintomas mais comuns, gente, da deficiência nutricional após a cirurgia, que é fadiga e fraqueza, anemia, constipação e perda de apetite, alterações neurológicas, dores ósseas e risco aumentado de fraturas, edema, né, que é um inchaço, e distúrbios gastrointestinais. Então aqui você colocou as questões que a gente tem que estar atento para ir trocando as fases. Se uma dessas coisas estiver acontecendo, tem que ser revisto, né? Tem que ser dito ao médico. Isso, e é importante ficar de olho nisso também por conta da suplementação. Né? Então, vamos aproveitar para falar. Isso, ali a gente tem o colágeno, que é uma maneira da pessoa se hidratar mais, complementar com proteína. Tem o whey, precisa da ordem médica para liberar esses suplementos, né? E aí pode ir tomando, por exemplo, tanto whey quanto colágeno ao longo do dia. Ai, que legal. Junto com a hidratação. O copo é aquele copinho, principalmente no começo pequenininho, mas a pessoa vai tomando ao longo do dia. Legal. E muito importante lembrar dos temperos também, porque não é porque a pessoa está comendo só um pouquinho que não precisa ser gostoso. Então, cozinhar, né? Por exemplo, quando você prepara esse caldo de ossos, coloca um orégano, coloca um louro, faz um caldo bem gostoso, coa depois, né? Tem realmente coar na peneira bem fininha para ficar nessa consistência. Mas fica bem saboroso, bem perfumado. Legal. E muitos já deixam tudo congeladinho, né?
Sim, dá para fazer um tanto, congelar, deixar as porções prontinhas para facilitar a vida. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Érica, um beijo. Quem faz bariátrica é refém de vitaminas e suplementos o resto da vida? Geralmente sim, depende da intervenção. Então, por exemplo, um balão, um anel, é menos dependente de suplemento, mas se a pessoa tira uma parte realmente do estômago, do intestino, às vezes, aí vai precisar suplementar para o resto da vida. E tá sempre atento a isso, né? A gente não comentou da questão da atividade física. Depois de todas essas etapas que o paciente é liberado para começar uma atividade física? Isso, geralmente depois de 15 dias começa uma atividade física leve. E aí vai intensificando conforme, porque a atividade física também fornece um tanto de antioxidantes para o nosso corpo. Então, ela sempre vai ser, às vezes a gente acha que só quando pega muito peso, quando anda muito é que funciona, mas não. Pouca atividade é melhor do que nenhuma atividade. Perfeito. E uma pergunta que eu não te fiz, mas é importante, pensando na questão da indicação. Claro, a indicação é médica. No entanto, ainda levam em consideração a questão do IMC para dizer se, enfim, o paciente está apto e pode fazer cirurgia? O IMC é uma referência, tá? Cada vez está mais em desuso, porque, claro, uma pessoa que é muito musculosa, ela tem o IMC alto. Mas é uma referência, sim. Importante. Junto com... por exemplo, o estado psicológico do paciente. O paciente está com disposição para encarar uma dieta, atividade física, uma mudança. O médico, né, geralmente o psiquiatra avalia isso junto. E a cirurgia é indicada se a pessoa, né, tem muitos pacientes que estão assim, realmente muito deprimidos, potenciais suicidas, e aí a cirurgia realmente é indicada. É indicada. Eu fiz essa pergunta porque eu já ouvi histórias de pacientes ganhando mais peso para chegar ao IMC para poder fazer a cirurgia. E é uma questão até assim, puxa vida, né? Que não faz tanto sentido. Às vezes a indicação não é nem chegar na bariátrica, como você disse, mas o balão, o anel, né? Então tudo isso eu acho que realmente precisa de uma sensibilidade médica, assim, né? Bem, os profissionais, sim, os gastros que são cirurgiões, eles têm, né? Essa sensibilidade. E a pessoa, como adulto, né, responsável também pela própria vida, questionar o profissional. Assim, né, qual é a melhor solução? No meu caso, avaliar junto. Sem dúvida. Não deixar tudo para o profissional de saúde resolver. Tá certo. Tem mais perguntinha que inscreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Simão. Beijo pra você. Após a bariátrica, a absorção, então, dos nutrientes se modifica? Modifica, porque dependendo, né, se a pessoa tira um pedaço do estômago, ela vai ter falta de enzimas digestivas, até de hormônio também, por exemplo, a vitamina B12, ela precisa de um hormônio que é produzido no estômago para ser absorvida. E se a pessoa tira aquele pedaço, ela vai ter que fazer suplementação de B12 para o resto da vida. Olha só, importante isso. E eu acho que no final, como a gente disse no início, bem indicado, com o paciente ali se propondo mesmo a fazer todas as etapas, é sucesso, né? Como a gente mostra em algumas histórias, com esse cuidado multidisciplinar, porque tem que cuidar daqui também, né, Sabina? Com certeza. Né? E bastante. Eu vou te agradecer, deixar o seu contato. Sabina Donadelli é nutricionista e você encontra o trabalho dela no @Sabina. O Donadelli é com 2 L's e no final. @Sabina Donadelli, 2 L's e no final, lá no Instagram. Obrigada. Até a próxima, viu?